Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia baseada em evidências. Estamos entrando aí no terceiro ciclo bianual. Esse é o começo desse ciclo que a gente fala que são 2 anos de aulas ininterruptas, né? Que a gente tem aí para a formação dos residentes e especializandos do estado de Minas Gerais. Eu sou Luiz, eu sou representante do Hospital das Clínicas da UFMG nesse programa. É importante destacar que esse programa é um programa destinado à educação médica e que as opiniões que a gente coloca aqui dentro dessa aula, elas não refletem a opinião da sociedade mineira, obrigatoriamente, mas refletem a opinião das pessoas que estão aqui participando dessas aulas, tá? Hoje a gente vai dar sequência à primeira aula que nós fizemos semana passada. Semana passada nós falamos um pouquinho de anatomia e embriologia, que são condições fundamentais para que vocês tenham base para o conhecimento daquilo que nós vamos discutir ao longo desses próximos 2 anos. E hoje a gente vai falar sobre a correlação anatomoclínica, também com o pessoal de Divinópolis, que eu tenho um prazer enorme de ter nesse programa, desde o início de tudo que foi feito há 5 anos atrás. Aldner, obrigado pela sua parceria de sempre, tá? Do São João de Deus. Quem vai falar para a gente é a Juliana. Ju, com você, Bom tá dia, bom? Obrigado. obrigada a vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliana, eu faço parte do programa de residente de cardiologia aqui do Hospital São João de Deus. Gostaria de antecipar meus agradecimentos, em especial ao Dr. Haldner, que foi o meu coordenador e orientador para que essa aula saísse da melhor forma, aos meus colegas de residência que me ajudaram tanto também para a elaboração dessa aula. Então, hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a correlação anatomoclínica dentro da cardiologia. Na aula anterior, como o Luiz reforçou, o Pedro, meu residente aqui do São João, também deu a aula sobre a embriologia, que é tão importante para a gente entender e abordar melhor os nossos pacientes. Então, o sistema cardiovascular, ele é composto pelo coração, que é o seu grande órgão, e pelos vasos sanguíneos, entre eles as grandes artérias, com suas ramificações, incluindo o sistema venoso. As doenças cardiovasculares são um grupo de condições que afetam todo esse sistema cardiovascular e o entendimento da embriologia, da origem embriológica desse sistema, associada à anatomia, à fisiologia, nos ajuda a fazer um exame físico, uma anamnese mais direcionada, visando uma melhor abordagem dos nossos pacientes. Então, o sistema cardiovascular ele é formado pelo coração e os vasos sanguíneos. O coração ele é um músculo, um órgão oco formado por 4 câmaras. Essas câmaras nós temos duas do lado direito e duas do lado esquerdo, que é o ato direito e o ventrículo direito separado pela válvula tricúspide, e do lado esquerdo, o ato esquerdo e o ventrículo esquerdo separado pela válvula mitral. Aqui nessa imagem a gente consegue ter uma visão de como ocorre o funcionamento cardíaco, mostrando a abertura e fechamento dessas válvulas, que são tão importantes durante o ciclo cardíaco. As válvulas mitral e tricúspide, como podemos observar, elas são presas aos músculos papilares pelas cordas tendíneas, levando a sua abertura e fechamento. E aqui um pouco mais sobre as nossas válvulas cardíacas. Então, nós temos a válvula tricúspide, a válvula mitral, a aórtica e a pulmonar. Do lado direito, a gente consegue observar o esqueleto fibroso, onde estão ancorados a válvula pulmonar e a aórtica, e a válvula mitral e a tricúspide possuem o seu próprio anel fibroso. Então, vamos falar um pouco mais sobre a válvula mitral. A válvula mitral encontra-se do lado esquerdo do coração, ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Ela possui duas cúspides, como a gente pode observar nessa imagem, uma cúspide anterior, que é maior, e uma cúspide posterior. A válvula tricúspide já encontra-se do lado direito, ela é dividida em 3 cúspides. Nós temos a cúspide anterior, a cúspide posterior e a cúspide septal da válvula tricúspide. A válvula tricúspide encontra-se do lado direito, então ela permite a passagem do sangue do ato direito para o ventrículo direito. Na imagem ao lado, a gente consegue observar a abertura e fechamento dessa válvula. A próxima válvula é a nossa válvula aórtica. A válvula aórtica ela encontra-se na via de saída do ventrículo esquerdo e ela é composta por 3 cúspides. Nós temos a cúspide semilunar direita, de onde emerge o ósseo da coronária direita, a cúspide semilunar esquerda, de onde a gente tem o ósseo da coronária esquerda, e a cúspide não coronariana, que tem relação direta com o septo interatrial.
Aqui a gente consegue observar o funcionamento dessa válvula também, com sua abertura e fechamento. E a válvula pulmonar. A válvula pulmonar encontra-se na via de saída do ventrículo direito e ela é dividida em três cúspides também. Nós temos a cúspide direita, a cúspide esquerda e a cúspide anterior da válvula pulmonar. Como podemos ver, esse é o funcionamento normal dessa válvula no vídeo à direita. E agora que nós já entendemos um pouco sobre a anatomia do coração, quais são as câmaras que nós temos dentro do coração e as válvulas, a gente precisa entender um pouco mais sobre a circulação, ou seja, como que ocorre a irrigação das paredes do nosso coração. Então, o coração ele tem um sistema de circulação que é a circulação coronariana. Nessa imagem, a gente tem uma imagem mais anterior, vista a divisão da coronária direita e a coronária esquerda, e aqui uma vista posterior para entendermos melhor essa circulação. Então, aqui, só relembrando, a coronária direita, ela sai da cúspide direita da válvula aórtica e a coronária esquerda sai da cúspide esquerda da válvula aórtica. A irrigação do coração, ela ocorre durante a diástole, quando o sangue retorna e entra pelos ossos coronarianos. Então, primeiramente, a coronária direita, ela emerge do ósseo da cúspide direita da válvula aórtica, e ela vai emitir os seus ramos. A coronária direita ela é conhecida como coronária elétrica, porque ela emite ramos para a irrigação do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. Como podemos ver, o primeiro ramo é o ramo do cone, seguido pelo o ramo do nó sinoatrial e o nó do ramo atrioventricular. Ela irriga o ventrículo direito, a parede inferior do ventrículo esquerdo, o septo interatrial e parte do septo interventricular. Essa imagem aqui à direita, a gente consegue observar o que veremos na contrastação da coronária direita durante o cateterismo. Aqui uma outra visão, uma vista mais oblíqua anterior esquerda, em que a gente consegue observar também a coronária direita, emitindo seus ramos para toda a irrigação do lado direito. Aqui é a vista quando a gente realiza o cateterismo desses pacientes. A coronária esquerda ela se divide em ramo interventricular anterior, que também é conhecido como descendente anterior, e o ramo circunflexo. O ramo interventricular anterior ele desce pelo sulco interventricular anterior e emite ramos para irrigação de toda a parede anterior do ventrículo esquerdo. Então, o ramo circunflexo ele emite ramos para a irrigação da parede livre do ventrículo esquerdo. Na arteriografia, a visão que nós teremos da descendente anterior e do ramo circunflexo será essa visão. Então, aqui, mais uma outra visão oblíqua anterior direita, em que a gente observa a ramificação da descendente anterior, levando ramos até a irrigação do ápice do nosso coração. Então, agora, pessoal, que a gente já entendeu um pouco sobre a anatomia do coração, a irrigação do nosso próprio músculo cardíaco, a gente precisa entrar numa parte para entender um pouco mais sobre a contratilidade do músculo cardíaco. E para entender isso, a gente tem que entender como que é formado o músculo cardíaco. Então, o músculo, como qualquer outro músculo, é formado por um feixe de fibras. Essas fibras são divididas em miofibrilas, e essas miofibrilas formadas por filamentos de actina e miosina. Os filamentos de actina e miosina são os filamentos de actina são os filamentos finos, a miosina são os filamentos mais grossos, que deslizam entre si, levando à contração muscular. A unidade contrátil é chamada de sarcômero, em que nós temos as linhas Z e que separam os filamentos de actina e miosina. Então, como que ocorre essa contração do músculo cardíaco? Ocorre o influxo de cálcio para dentro do citosol. Após o aumento dos níveis de cálcio dentro do citosol, esse cálcio se liga à troponina. Um detalhe, os filamentos de actina, eles são envoltos por uma proteína que chama tropomiosina. A tropomiosina, ela está ligada aos sítios de ligação da miosina na actina. Então, enquanto a tropomiosina estiver ligada na actina, ela não consegue se ligar à miosina, levando à contração. Então, o que acontece? Além da tropomiosina, nós temos o complexo de troponina ligado à actina. Esse complexo de troponina se liga ao cálcio que aumentou dentro do citosol, e esse complexo de cálcio com troponina ele faz com que ocorra o afastamento da tropomiosina dos sítios de ligação da miosina na actina. Após esse afastamento, as cabeças da miosina se ligam a esses sítios de ligação e ocorre a contração muscular. Como podemos ver nessa ilustração, nós temos as cabeças, aqui os filamentos de actina, com as tropomiosina, os complexos de troponina, em que serão ligados o cálcio, e após o aumento do influxo de cálcio, aumento da concentração de cálcio,
O cálcio se liga à troponina, levando à mudança de conformação da tropomiosina. Ocorre ligação das cabeças da miosina na actina e, com isso, a contração muscular. Numa visão mais ampliada, a gente consegue observar que ocorre encurtamento das fibras, levando à contração muscular do músculo cardíaco. Agora que entendemos um pouco mais como que ocorre, como que leva a essa contração cardíaca, o coração tem algumas peculiaridades. A contratilidade cardíaca, a gente precisa entender um pouco sobre o débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta por unidade de tempo. Como que a gente consegue calcular esse débito cardíaco? Ele é a frequência cardíaca do paciente vezes o volume sistólico. E esse volume sistólico ele pode variar de acordo com alguns componentes, entre eles a pré-carga, a pós-carga e a contratilidade do músculo cardíaco. A pré-carga é a carga logo antes do início da contração, ou seja, é o estresse na parede do ventrículo que aquele volume de sangue ali dentro gera. Então, ele pode variar de acordo com o volume diastólico final. Se você leva um aumento do volume diastólico final, que é a quantidade de volume dentro do ventrículo no final da diástole, no final do relaxamento dele, você acaba levando a um aumento da pré-carga, e com isso você aumenta o volume sistólico, levando ao aumento do débito cardíaco. A gente pode aumentar o volume diastólico final com o aumento do retorno venoso. Já a pós-carga, ela está relacionada com a resistência que a aorta oferece no final na via de saída do sangue do ventrículo esquerdo. Então, ela depende tanto da complacência arterial e da resistência vascular periférica. Então, se você tem alguma doença que compromete ou aumenta a resistência vascular periférica, por exemplo, nos casos da hipertensão, você aumenta essa resistência vascular periférica e acaba levando a diminuição do volume sistólico. Diminuindo o volume sistólico, a gente acaba diminuindo o débito cardíaco, consequentemente. E a contratilidade é a capacidade do próprio coração de gerar a contração muscular. Vou explicar um pouco mais à frente. Então, dentro da cardiologia, nós temos algumas leis que regem tanto a contratilidade cardíaca e o remodelamento dentro do remodelamento cardíaco. A primeira que a gente tem que entender um pouco sobre ela é a lei de Frankenstein. A lei de Frankenstein está relacionada com a energia de contração do músculo cardíaco. O músculo cardíaco tem uma capacidade intrínseca de acontecer da seguinte forma: quanto a energia de contração do músculo cardíaco depende do estiramento inicial da fibra cardíaca. Então, se você estira quanto mais você estira essa fibra, maior a força de contração, até um limiar, como a gente pode ver nesse gráfico no centro da nossa tela. Então, quanto mais você aumenta o comprimento da fibra cardíaca, maior será a força de contração gerada por ela, até um certo valor. Passado desse valor, você perde essa capacidade de contratilidade. Então, nos pacientes que têm alguma disfunção cardíaca, que perde essa capacidade de contratilidade, você vai acabar estirando as fibras cardíacas, porém, você não vai gerar uma contração tão efetiva. No gráfico à direita, a gente consegue observar como essa contratilidade ocorre nos indivíduos normais, em que a gente aumenta o volume, aumentando o volume diastólico, aumenta a força de contração do coração. Já naqueles pacientes que já tem uma insuficiência cardíaca ou uma alteração, o que acontece? Você aumenta o volume, mas não aumenta a contração. Com isso, você vai aumentar a pressão retrógrada, levando a um quadro de congestão pulmonar. Uma outra lei que a gente tem que entender sobre ela é a lei de Laplace. Ela explica o remodelamento cardíaco. A lei de Laplace nos fala sobre o estresse parietal que o líquido dentro de uma cavidade gera na parede daquela cavidade. E esse estresse parietal é diretamente proporcional à pressão dentro da cavidade e o raio. E é inversamente proporcional a 2 vezes a espessura da parede. Essa lei é aplicada ao ventrículo esquerdo. Como que a gente vai avaliar ela? Quando a gente tem um caso de sobrecarga de pressão, ou seja, por exemplo, nos casos de estenose aórtica, em que a válvula aórtica tem uma dificuldade da passagem de sangue no final da sístole ventricular. Então, você aumenta a pressão. Se você aumentou a pressão, você não pode aumentar o raio dessa cavidade. Então, você acaba hipertrofiando, aumentando a espessura da parede. Então, você gera uma hipertrofia que a gente fala hipertrofia concêntrica, em que a cavidade mantém-se, a área cardíaca mantém o mesmo tamanho, porém a parede está espessada para dentro da própria cavidade. Já nos casos em que o ventrículo esquerdo ele passa por uma sobrecarga de volume, a sobrecarga de volume já ocorre nos casos de insuficiência aórtica,
em que o sangue é ejetado e acaba voltando para dentro da cavidade ventricular. A gente tem um aumento do diâmetro. Com isso, você vai ter uma hipertrofia e uma dilatação, em que você vai ter um aumento da área cardíaca, levando a uma hipertrofia excêntrica que a gente fala, em que a cavidade está dilatada e a parede um pouco aumentada também. Então, pessoal, a gente já entendeu um pouco sobre a contratilidade, sobre a anatomia cardíaca, quais as divisões que a gente tem no nosso coração, então a gente precisa entender como funciona o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é tudo que acontece entre o início de um batimento cardíaco até o início do próximo batimento. Então, inicialmente, o que a gente tem? A gente tem o sangue retornando para dentro do nosso coração. Do lado direito, pelas veias cavas superiores e inferiores, e do lado esquerdo, pelas veias pulmonares, duas direitas e duas esquerdas. Após esse sangue chegar dentro dos átrios, ocorre o aumento da pressão dentro dos átrios, levando com que ocorra a abertura das válvulas atrioventriculares. Com isso, o sangue escoa para dentro do ventrículo e ocorre em seguida a contração atrial, que é a ejeção do restante de sangue que está dentro do átrio para dentro dos ventrículos. Com isso, a pressão dentro do ventrículo ela aumenta, levando ao fechamento dessas válvulas atrioventriculares, mas sem ainda abrir as válvulas semilunares. Esse período é chamado de contração isovolumétrica, em que o coração está cheio de sangue, mas ele passa por uma contração, mas não recebe mais volume sanguíneo. Após essa contração isovolumétrica, nós temos a sístole ventricular, em que o aumento da pressão supera a pressão pós as válvulas semilunares e ocorre a abertura dessas válvulas. Com isso, o sangue é ejetado para circulação sistêmica ou circulação pulmonar, e o coração passa novamente por um período em que as válvulas estão fechadas, que a pressão dentro do ventrículo fica menor, então as válvulas semilunares se fecham, e ele passa por um momento de relaxamento isovolumétrico. Ele não recebe volume de sangue ainda, mas sua parede relaxa, que é durante a diástole. Com isso, a pressão cai, as válvulas, a pressão dentro dos átrios aumenta, fica maior que dentro dos ventrículos e ocorre a abertura das válvulas atrioventriculares e a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos novamente. E se inicia novamente um outro ciclo. Aqui nós temos o diagrama de Wiggers. Esse diagrama ele nos mostra a pressão na válvula aórtica, a pressão atrial, a pressão ventricular e o volume ventricular. Então, como eu falei inicialmente, a gente tem o sangue passa dos átrios para os ventrículos e as válvulas se fecham. Com isso, o ventrículo passa por um momento de contração isovolumétrica, em que as válvulas estão fechadas, mas ele começa uma contração para vencer a pressão que está na válvula aórtica, que mostrado aqui. Após ele passar essa pressão, as válvulas semilunares se abrem e ocorre a ejeção do sangue dos ventrículos para a circulação sistêmica ou pulmonar. Após esse momento de ejeção, o ventrículo passa novamente, em que ocorre o fechamento das válvulas e ele passa por um relaxamento, em que diminui a pressão dentro do ventrículo, como a gente pode ver nessa linha azul, e ocorre a abertura das átrios ventriculares. Aí o sangue passa dos átrios para os ventrículos pelo enchimento rápido e depois ocorre novamente a sístole atrial e se inicia um novo ciclo. Aqui, novamente, só mostrando para vocês como que ocorre as fases do ciclo cardíaco, o que a gente observa durante o eletrocardiograma. Então, o início da onda P ali vai ter despolarização atrial com a contração atrial. Depois, a gente tem a fase de contração ventricular, despolarização e contração dos ventrículos, e depois a repolarização ventricular durante a diástole. Então, o nosso coração, ele é tão perfeito que ele tem o seu próprio sistema circulatório que o irriga, que é o sistema coronariano, e ele também tem o seu próprio sistema elétrico, que gera os impulsos para ele mesmo funcionar. E o sistema elétrico do coração, ele é formado por as seguintes componentes. O primeiro é o nó sinoatrial, ele encontra-se na junção do átrio direito com a veia cava superior, ele gera um impulso elétrico e passa por feixes interatriais, chegando até o nó atrioventricular. O nó atrioventricular está na porção inferior do septo interatrial, ele recebe esse estímulo e o encaminha para os ventrículos através do feixe de His. O feixe de His está logo acima do septo interventricular e ele transmite esse impulso elétrico até as fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje se dividem no interior das paredes do ventrículo, ela recebe esse estímulo e o divide pela parede dos ventrículos, fazendo com que ocorra a contração simultânea dos ventrículos. Então, com essa imagem à esquerda, a gente consegue ter uma noção de como ocorre o impulso elétrico do nosso coração.
E o sistema elétrico, na imagem à esquerda de vocês, a gente consegue observar como são gerados esses potenciais de ação em cada parte do nosso sistema elétrico e a representação do nosso eletrocardiograma. A depender do acometimento nesse sistema elétrico, nós podemos ter as várias bradicardias e os bloqueios atroventriculares, que serão abordados em aulas posteriores do nosso cronograma. Mas só a título de citação, dentre as bradicardias, nós podemos ter uma bradicardia sinusal, um bloqueio sinoatrial, uma síndrome braditaque, e nos bloqueios atroventriculares, os bloqueios de primeiro, de segundo grau, e o BAV completo, em que há uma total dissociação entre as contrações ventriculares e atriais. Então, seguindo com a avaliação do nosso paciente, agora a gente já entendeu um pouco sobre a anatomia, sobre a irrigação, a contratilidade do coração, e a gente vai fazer a abordagem desse paciente. Então, o primeiro exame que a gente faz é o exame físico, observando a ausculta cardíaca. A nossa ausculta cardíaca, nós temos 4 focos principais, que é o foco aórtico, que está no segundo espaço intercostal direito, e do lado esquerdo nós temos o pulmonar, no segundo espaço intercostal também, o tricúspide, que está no terceiro espaço intercostal, e o mitral no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. E podemos observar ainda o foco aórtico acessório, que encontra-se no terceiro espaço intercostal esquerdo. Então, pessoal, nos pacientes que não têm uma alteração, como será a nossa ausculta? Nós temos a primeira bulha, que ela é o fechamento das válvulas atroventriculares e pode ser representado com um barulho que lembra um tum. A segunda bulha já é o fechamento das válvulas semilunares e ela pode ser representada por um tá. E nos pacientes sem nenhuma alteração, a gente pode ter um desdobramento da segunda bulha durante a inspiração. Durante a inspiração, a gente diminui a pressão dentro da caixa torácica, levando ao aumento do retorno venoso. Com isso, pode ter o desdobramento por causa do atraso no fechamento do componente pulmonar da segunda bolha. Então, aqui eu vou pôr para vocês ouvirem como que é essa ausculta cardíaca normal. Isso é o que a gente vai ouvir nos pacientes. Já o desdobramento é essa alteração que a gente vai ouvir. É como se a gente ouvisse um tum tlá. Já a terceira bulha, ela é um ruído protodiastólico de baixa frequência, ela encontra-se mais nas disfunções sistólicas e pode ser representada por um tu. A ausculta nos pacientes que apresentam terceira bulha, a gente vai ouvir da seguinte maneira. Após treinar o nosso ouvido, a gente consegue reconhecer melhor essas bulhas. Já a quarta bulha, ela é um ruído débil que ocorre no final da diástole. Então, ela aparece mais nas disfunções diastólicas e a gente pode ouvir ela mais raramente em crianças e pode ter em adultos jovens atletas. Então, a quarta bulha, o que a gente vai ouvir na ausculta é assim. Então, aqui só ilustrando novamente os nossos focos de ausculta cardíaca, aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral, e a ausculta normal novamente, para a gente ter uma noção. Então, seguindo com a avaliação dos nossos pacientes, nós temos também uns exames complementares que a gente pode abrir mão para fazer um melhor diagnóstico desses pacientes. E dentro da cardiologia, nós temos o eletrocardiograma. Como mostrado no vídeo à direita, aqui a gente tem uma noção mais espacial de como são as derivações do eletrocardiograma. Então, ele tem derivações no plano frontal, ou também chamado de periféricas, que é a D1, D2, D3, AVF, 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 AVR, AVF e AVL. E no plano horizontal, ou também chamada precordiais, a gente tem as derivações de V1 a V6. Aqui, a gente mostra como ocorre o estímulo elétrico no coração e o que a gente vai ver de alteração no eletrocardiograma normal. Então, primeiramente, tem a despolarização atrial, representada pela onda P. Após a despolarização atrial, a gente tem um achatamento da curva, representado pelo segmento PR. Depois, o estímulo ele chega nos ventrículos, levando a despolarização ventricular, que é representada pelo complexo QRS, e após o complexo QRS, ocorre um achatamento novamente da curva, que é o intervalo ST, que é o intervalo entre a despolarização ventricular e a repolarização ventricular. E após a repolarização ventricular, a gente tem a representação da repolarização ventricular pela onda T no nosso eletrocardiograma, como mostrado nesse vídeo.
E no eletrocardiograma normal, o que que a gente vai avaliar? A onda P, a gente vai observá-la para ter os critérios de ritmo sinusal. A onda P ela é formada por componentes do átrio direito e do átrio esquerdo, e a gente vai ter uma onda P que ela é positiva em D1 e AVF. As ondas P geralmente têm a mesma morfologia no indivíduo sem nenhuma alteração. Cada onda P é seguida por um QRS e a frequência cardíaca desses pacientes geralmente gira em torno de 50 a 100 batimentos por minuto. No eletrocardiograma, a gente consegue observar padrões de sobrecarga de átrio direito. Na sobrecarga de átrio direito, a gente vai observar um aumento da amplitude na onda P. Nós vamos avaliar principalmente as derivações inferiores, que é D2, D3 e AVF, e você vai ter uma onda P com mais de 2,5 milímetros, como a gente pode observar nesse eletrocardiograma aqui embaixo. Já a sobrecarga de átrio esquerdo, o que que a gente vai observar? A gente vai ter uma onda P que ela é chamada de onda P bífida, em que nós teremos um entalhe no meio da onda P, essa onda P aqui, que lembra uma corcova de camelo, em que a gente tem um aumento, podemos ter também um aumento da duração da onda P, e o principal critério que a gente avalia na sobrecarga atrial esquerda é o índice de Morris, que a gente vai olhar a parte negativa da onda em V1, você vai multiplicar a duração pela amplitude. Se der maior que 40, é um Morse positivo, você está diante de uma sobrecarga atrial esquerda. Já a sobrecarga de ventrículo esquerdo, a gente tem vários critérios para avaliação dessa sobrecarga. Um dos mais usados é o critério de Sokolov-Lyon, em que você vai avaliar a onda S em V1, que é a parte negativa, e a onda R em V6. Você vai fazer a somatória da amplitude dessas duas ondas, se der acima de 35 milímetros, você está diante de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Já a sobrecarga de ventrículo direito, o principal critério utilizado é a avaliação da onda R maior que a onda S em V1. Podemos ter também a onda R maior que 6 milímetros em V6, como observado em V1, maior que 6 milímetros em V1, como podemos ver nesse eletro. E aqui, pessoal, só para a gente ter uma melhor noção, o vídeo à esquerda vai mostrar para a gente uma ilustração de como ocorre a ruptura de uma placa, levando ao infarto agudo do miocárdio. E à direita a gente pode ter uma noção como que a gente avalia as paredes acometidas dentro do eletrocardiograma. Então, quando você pega um eletro que tem uma alteração em D2, D3, AVF, você faz pensar mais numa parede inferior. A parede inferior ela é irrigada pelo coronário direito, então a gente pensa que o acometimento dessa provavelmente é a coronária direita. Já a parede anterior, que é de V1, V2, pode pegar V3 e V4, já é a parte anterior do coração. Como vimos anteriormente, a irrigação é pela descendente anterior. Então, provavelmente, se você tiver uma alteração nessa parte, a coronária cometida é a descendente anterior da coronária esquerda. Continuando com a avaliação do nosso paciente, a gente pode abrir mão de outros exames complementares também, dentre eles a radiografia de tórax. A radiografia de tórax, a gente consegue avaliar a área cardíaca e fazer uma proporcionalidade entre a área cardíaca e a área torácica desse paciente, que a gente calcula o índice cardiotorácico, em que a gente vai avaliar o diâmetro da área cardíaca sobre o diâmetro da caixa torácica. Se essa relação for acima de 0,5, você está diante de um paciente que tem um aumento da área cardíaca. A depender do posicionamento do coração, a gente consegue inferir que é um aumento mais de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito ou ventrículo esquerdo. Na radiografia de tórax, a gente consegue avaliar também o arco aórtico, igual falei, o posicionamento do coração, que a depender da câmara que está aumentada, a gente consegue ver alterações no raio-x. Então, pessoal, agora que nós já entendemos um pouco sobre a anatomia do coração, a irrigação desse coração, o nosso sistema elétrico, como ocorre a contração, todo o nosso ciclo cardíaco, vamos falar um pouco sobre as estenoses e as insuficiências, que são tão ricas no exame físico dos nossos pacientes. A primeira delas é a estenose aórtica. Então, vamos lembrar, a válvula aórtica está na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a estenose é quando acontece um acometimento dessa válvula. Geralmente pode ser por calcificação ou por uma presença de uma válvula bicúspide, como a gente pode ver nessas imagens à sua esquerda, que acontece mais em pacientes mais jovens. A calcificação da válvula acontece mais em pacientes mais idosos ou pelo acometimento reumático também. Então, a válvula aórtica está na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, ela deveria abrir durante a sístole, enquanto o sangue vai sair do ventrículo e vai para a circulação sistêmica. Então, nesses pacientes, o que a gente vai ter?
a gente vai observar um sopro que é um sopro do tipo sistólico ejetivo com um pico telesistólico, ou seja, é um sopro que tem uma intensidade menor, essa intensidade aumenta e reduz novamente, tudo isso durante a sístole. Ele é chamado de sopro em diamante por causa do seu formato. Então, o que que a gente vai ouvir na estenose aórtica? É esse sopro. E na estenose aórtica também a gente pode observar um pulso que a gente fala que é um pulso parvus tardus. O pulso parvus tardus, o que que acontece? Você tem um fluxo de sangue que tem que passar por um orifício que está reduzido. Então é como se o sangue viesse, apresentasse um hiato ali onde ele deveria passar, e está passando com dificuldade, e depois continuasse o fluxo. Então, no pulso desses pacientes, aqui é um pulso normal, que está mais à sua esquerda, no canto inferior, e o pulso parvus tardus é um pulso que ele tem uma amplitude reduzida e uma duração mais prolongada, que é o que a gente vai sentir nesses pacientes. A estenose aórtica ainda tem outras observações durante o seu exame físico. Nós podemos ter um desdobramento paradoxal da V2. O que que é isso? Como eu falei lá anteriormente nas nossas bolhas normais, em um indivíduo normal você pode ter um desdobramento da segunda bolha durante a inspiração. Já que na estenose aórtica você pode ter um desdobramento durante a expiração. O desdobramento é como se a gente ouvisse um plá. Essa é a ausculta, você vai observar durante a expiração desses pacientes. Na estenose aórtica ainda, a gente pode ter o fenômeno de Galland-Vardan. O que que acontece? A gente vai ter o sopro da estenose aórtica no foco aórtico e vai observar a presença desse mesmo sopro no formato de diamante, só que um pouco mais agudo no foco mitral, sugerindo uma insuficiência mitral. Como que a gente faz para diferenciar esses dois sopros? A gente vai fazer a manobra de hand grip, em que você pede o paciente para comprimir uma mão contra a outra, com isso você vai diminuir o volume injetado pelo ventrículo esquerdo, você vai aumentar a pós-carga, com isso o volume que vai passar pela válvula diminui, levando à diminuição desse sopro. Então, você está na dúvida, ou escutou o sopro nos dois focos, e você não sabe o que está acontecendo, você faz essa manobra. Se o sopro reduzir de intensidade, você está diante de uma estenose aórtica. Pode ter ainda a hipofonese da segunda bulha, porque a segunda bulha é o fechamento das semilunares. Quando você tem um acometimento da válvula aórtica, esse acometimento pode ser tão importante que você não consegue observar o fechamento dessa válvula. E aí leva à hipofonese dessa bulha. Já no eletrocardiograma, os pacientes com estenose aórtica, igual eu falei lá anteriormente sobre o remodelamento cardíaco, ele passa por uma sobrecarga de pressão. Na sobrecarga de pressão, a gente não pode aumentar o raio da cavidade, então acaba que nesses pacientes, você vai ter um paciente com uma área cardíaca normal, em que você vai ver no eletrocardiograma deles a presença de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, que pode ser visto como um padrão de strain na alteração da repolarização ventricular. O padrão de strain a gente consegue observar ele aqui, que é o infra de ST com uma onda T assimétrica, e no raio-x a gente consegue observar uma área cardíaca normal e podemos observar ainda a presença de calcificação e localização da válvula, como podemos ver nesse raio-x em perfil. Provavelmente se trata de um paciente mais velho, que o acometimento por calcificação é mais comum. E no ecocardiograma, a gente consegue observar, nesse ecocardiograma mais à esquerda, a gente vê uma coaptação das cúspides bem central. Isso nos fala a favor de uma válvula bicúspide. Provavelmente, isso é um paciente mais jovem, com um acometimento pela apresentação de uma válvula bicúspide. Já no ecocardiograma à sua direita, a gente observa a presença de calcificação importante dessa válvula. Isso aqui provavelmente é um ecocardiograma de um paciente com estenose aórtica em um paciente mais velho, em que a gente vai ter que avaliar o risco desse paciente passar por uma cirurgia aberta ou abordagem via TAV. Seguindo com as nossas valvopatias, nós temos a insuficiência aórtica. Então, a válvula aórtica está na via de saída do ventrículo esquerdo. Se você tem uma insuficiência dessa válvula, ela deveria estar fechada, mas ela não consegue se manter fechada adequadamente. Então, no momento que ela deveria estar fechada, que é no momento da diástole, acaba permitindo que o sangue retorne para dentro do ventrículo esquerdo. Com isso, nós teremos um sopro, que é um sopro diastólico do tipo aspirativo e decrescente. E uma B2 hipofonética, porque, igual eu falei anteriormente, a B2 é o fechamento das semilunares. Então, aqui é o sopro que a gente vai escutar na insuficiência aórtica.
Além do sopro, a gente vai ter outros achados no exame físico desses pacientes. Igual eu falei anteriormente, esse paciente passa por uma sobrecarga de volume. Então, quanto maior, ele vai ter um aumento do volume diastólico final. Quanto maior o volume diastólico final, maior a extensão dessas fibras musculares e maior será a força de contração no próximo batimento. Então, é um paciente que a gente fala que tudo pulsa. Então, a gente vai ter um pulso, que é um pulso em martelo d'água, que você vai ter uma amplitude aumentada com uma duração reduzida. Ele é chamado pulso martelo d'água, que a sensação tátil que a gente tem quando olha o pulso desse paciente é como se pegasse uma garrafa cheia d'água, fizesse um peteleco de um lado e do outro lado você sentisse essa coluna d'água batendo na sua mão. Essa é a sensação que você vai ter quando você avalia o pulso desses pacientes. Nós temos ainda a dança das carótidas, em que você vai ver a olho nu a pulsação da carótida desse paciente, e podemos ter também o pulso bisférens. O pulso bisférens é a presença de dois picos sistólicos na avaliação do pulso desses pacientes. Nós podemos abrir mão utilizando ou uma régua ou um abaixador de língua em que você coloca na carótida e ela vai reproduzir esses picos sistólicos. Então, como eu falei anteriormente, tudo pulsa no paciente que tem insuficiência aórtica. Então, nós temos o sinal de Musset, em que você vai ver o balanço da cabeça, é como se fosse a pulsação da cabeça durante a contração do coração. O sinal de Miller, em que você observa a pulsação da úvula. O sinal de Becker, que você consegue observar a pulsação pupilar nesses pacientes. E o sinal de Quincke, que você vai avaliar o leito subungueal, que você observa a pulsação dos capilares. Podemos abrir mão de uma manobra que você coloca a luz sobre abaixo do dedo do paciente, que facilita a observação dessa pulsação. No raio-x, no eletrocardiograma desses pacientes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter também uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, pode aparecer o padrão de repolização ventricular, que é o padrão de Strain, observado aqui nessa figura, e aqui é o índice de Sokolov-Lyon, em que a gente faz a somatória das derivações. E já no raio-x desse paciente, o que acontece? O ventrículo esquerdo passa por uma sobrecarga de volume, então ele vai ter uma dilatação, vai aumentar o raio dessa área cardíaca e vai aumentar muito essa área cardíaca. Então, no raio-x, a gente vai observar um aumento da área cardíaca. Esse aumento é tão importante que esse sinal é chamado de sinal de Korbovs, em que a área cardíaca fica tão aumentada que faz nos lembrar um coração de boi. E outro achado na insuficiência aórtica também é quando a gente faz uma ausculta desse paciente, você consegue auscultar um sopro de estenose mitral no foco mitral. Esse é chamado sopro de Austin-Flint. O que acontece? E quando você vai para o ecocardiograma, como podemos observar, a gente vê que a válvula mitral ela tem uma competência, porém o jato regurgitante da insuficiência aórtica bate no folheto anterior da válvula mitral, impedindo, atrapalhando a abertura correta dessa válvula. Então, quando a gente faz a ausculta e observa a presença desse sopro, que é um sopro de estenose mitral, você vai avaliar pelo ecocardiograma se realmente você tem uma estenose mitral ou se você tem uma estenose mitral que é chamada de estenose mitral funcional, em que a disfunção é por causa do jato regurgitante da insuficiência aórtica. A próxima valvopatia é a estenose mitral. Pode ser acometida por calcificações ou acometimento reumático. A válvula mitral, pessoal, só lembrando, ela está do lado esquerdo do coração, então ela deveria estar aberta na passagem do sangue do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo. Isso acontece durante a diástole, em que o ventrículo vai encher de sangue. Então, nesses casos de estenose mitral, nós vamos ter um sopro que é um sopro diastólico, do tipo ruflar e suave. Podemos ter ainda um perfonese da primeira bulha, podemos observar o estalido de abertura também nesses casos, e o sopro é esse que a gente vai escutar agora. Aqui mais à sua direita, a gente consegue observar o fechamento da válvula mitral com o folheto anterior mais proeminente. E nos pacientes que a gente está acompanhando, que já tem uma estenose mitral, e que você percebe que ocorre o abafamento da primeira bulha ou a ausência do estalo de abertura, você pode observar que esse paciente é um paciente que tem um acometimento mais grave. Ou seja, a válvula está tão estenosada, tão acometida ali por aquela doença, que ela não consegue nem apresentar esse estalo de abertura. Nos casos do paciente apresentar uma hipertensão pulmonar associada, a gente pode ver também uma hiperfonese de segunda bulha.
Na estenose mitral, então, o que que a gente vai ter? Você vai ter uma dificuldade de abertura da válvula mitral. Então, o sangue vai ter uma dificuldade de passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Com isso, a gente vai ver no eletro desses pacientes uma sobrecarga atrial esquerda, pelos aqueles critérios que eu falei anteriormente. O exemplo deles é a onda bífida, como podemos ver aqui. No raio-x de tórax desse paciente, nós vamos ter uma sobrecarga do átrio, o átrio vai dilatar o átrio esquerdo. Com isso, ele vai levar a uma retificação do bronco esquerdo desse paciente no raio-x, que é chamado sinal da bailarina. Podemos ter ainda aumento de câmara direita, levando ao duplo contorno, em que a gente observa a presença do aumento atrial direito e é o contorno do ventrículo direito. E no ecocardiograma desses pacientes, a gente vai observar uma válvula com uma dificuldade de abertura, que é uma abertura chamada, uma abertura em batistaca, abertura em domus, que é observado aqui, em que o folheto anterior abre com dificuldade. Temos ainda a insuficiência mitral, que pode ser por acometimento reumático, ou por calcificação, ou por prolapso de válvula mitral. A válvula mitral deveria estar fechada, ela está do lado esquerdo, então ela deveria estar fechada durante a sístole, né? Que é a contração ventricular. Então, nesse momento, o sangue vai acabar voltando para dentro do átrio esquerdo. Nesse paciente, nós vamos ter um sopro que é um sopro sistólico, mais audível em foco mitral. Podemos ter também, nos casos que já tenham hipertensão pulmonar associada, uma B2 hiperfonética. E os sopros de insuficiência mitral e insuficiência tricúspide são muito parecidos. Então, quando a gente faz a ausculta e você não sabe diferença, você fica na dúvida ali o que aquele paciente tem algumas manobras que a gente pode fazer, entre elas a manobra de Ribeiro-Carvalho. A manobra de Ribeiro-Carvalho consiste em você pedir ao paciente para fazer uma inspiração profunda. Quando você faz essa inspiração profunda, você leva a um aumento do retorno venoso nas câmaras direitas. Com isso, você leva a um aumento do sopro na insuficiência tricúspide. Então, se você está na dúvida, fez a manobra, esse sopro aumentou de volume, você está diante de uma insuficiência tricúspide não mitral. Já se o sopro mantiver a sua intensidade, provavelmente é uma insuficiência mitral. E o sopro da insuficiência mitral é esse. No eletrocardiograma desses pacientes, nós veremos uma sobrecarga atrial esquerda. No raio-x deles, a gente pode ver um aumento da área cardíaca também, um padrão de congestão pulmonar. E no ecocardiograma, a gente observa um jato regurgitante para dentro do átrio esquerdo, como podemos ver nessa imagem mais à direita. Dentro das nossas valvopatias, nós temos também uma entidade importante que temos que falar sobre ela, que é o prolapso de válvula mitral. O prolapso, o que acontece? Ocorre uma protusão das cúspides da válvula mitral para dentro do átrio esquerdo. Ele é avaliado pelo ecocardiograma no paraesternal eixo longo, e essa protusão tem que ser maior que 2 milímetros. Então, no prolapso de válvula mitral, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um sopro que ele é telesistólico, que é durante a sístole, deveria estar fechado, e vai prolapsar para dentro do átrio esquerdo, e pode surgir após um clique mesosistólico. Então, essa é a ausculta do prolapso mitral. Tem um clique médio e um sopro telesistólico. Nas imagens abaixo, isso aqui é uma imagem de um eco que a gente consegue observar por dentro do átrio esquerdo. Isso aqui é uma outra visão que a gente observa o prolapsar das cúspides, igual aqui. E aqui, só a título de conhecimento, a válvula mitral tem um folheto anterior e um folheto posterior, e ele é dividido em escalopes, que é o folheto anterior tem 3, que é o A1, A2 e A3, e o posterior tem 3 também, que é o P1, P2 e P3. O prolapso mitral também pode ser uma causa de insuficiência mitral. Então, pessoal, em um entendimento das doenças, as doenças cardiovasculares, elas estão interrelacionadas, podem coexistir uma e a outra, igual eu falei nas insuficiências e estenoses, e complica mais o nosso diagnóstico, o nosso tratamento. Então, o aprendizado, o entendimento sobre a embriologia do sistema cardiovascular, associado a um entendimento melhor da anatomia, nos ajuda a entender melhor a fisiologia, a clínica que esses pacientes nos apresentam, e a realização de uma anamnese, um exame físico bem realizado, nos norteia para diminuir, para ter mais certezas nos nossos exames complementares, levando a um diagnóstico precoce e facilitando a nossa intervenção e nosso tratamento. Essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Gostaria de convidar todo mundo para o
15º Simpósio da nossa Regional Centro-Oeste, que será no dia 16 e 17 de maio. No dia 17 de maio, para todo mundo que gosta de uma atividade física, nós teremos o nosso segundo passeio ciclístico. Convido todos também para participar da nossa comunidade no YouTube, que é a TV SMC, e o nosso 34º Congresso Mineiro de Cardiologia, que será nos datas 10 e 12 de julho deste ano em Belo Horizonte. Obrigada a todos pela atenção. Ju, Oi. fantástico, tá? É lógico que isso reflete o preceptor que você tem, tá? E a pessoa que você é também. Muito obrigada. Combinado? Vocês fizeram mais uma vez uma aula rica de conhecimento, extremamente didática na sua apresentação. E ela é perfeita, porque vocês têm capricho e ainda conseguem agregar uma série de imagens e vídeos que facilitam o entendimento, tá bom? Esse é um exemplo de como você pode dar uma aula que realmente é para conhecimento da pessoa que está ali assistindo. Pessoal, vou fazer 2 comentários muito rápidos. Primeiro, quem está assistindo apenas a aula está absorvendo só 5% do que ela falou, tá bom? Vocês têm que sentar e estudar. Para estudar, vocês vão na TV SMC e vão reassistir isso. Grande parte do que a Ju acabou de falar é um sumário, gente. Isso nós estamos falando de ciclo básico da faculdade, né, Lu? Quem está lá, por exemplo, em Itajubá. Isso é ciclo básico do que a gente deveria ter aprendido na faculdade. Grande parte dos alunos não aprendem isso na faculdade porque eles não têm maturidade para entender qual que é a relação do ciclo básico com aquilo que a gente faz na profissão. Então, a anatomia das válvulas, da coronária, do músculo, como é que funciona a contratilidade, o ciclo cardíaco, a relação com a atividade elétrica, tudo isso é fundamental para que depois vocês possam fazer a correlação clínica e aí sim vocês vão fazer perguntas clínicas quando vocês estão com o seu paciente, para saber o diagnóstico, qual propedêutica vai ser utilizada, o raciocínio de tomada de decisão e aí sim uma terapêutica para a doença que você conseguiu fazer o diagnóstico, tá? Grande parte do que ela falou são disciplinas, gente. Anatomia, fisiologia, são disciplinas. Parte disso pode ser atendido em curso. Eletrocardiograma não dá para aprender em meia aula, ok? Eletrocardiograma é uma vida para você poder atender, entender, assim como o exame físico e a anamnese, tá? Que depende de conhecimento e experiência. Gente, aproveita, senta, estuda. Sem essa parte básica que foi comentada na aula passada e hoje, vocês não vão entender os 2 anos de curso que nós vamos passar daqui para frente. Por quê? Pericardiopatia, doença da coronária, valvopatias congênitas, aorta, cardiomiopatias, doenças elétricas do coração. Gente, tudo que a gente for discutir depende do que vocês acabaram de aprender. Tá bom? Haldner, obrigado. Com você. Comentários para a gente poder abrir para perguntas. Ju, parabéns. Impressionante a sua maturidade de um R1 para um R2. Eu espero que todos os outros residentes que estejam aqui participando da nossa reunião tenham essa aula e a aula do Pedro como exemplo de capricho, dedicação, de resiliência, porque é isso que nós queremos. Esse conteúdo que a TV SMC disponibiliza não é para o Luiz, não é para o Fred, não é para Lu, é para vocês. Então, aproveitem isso. E é o que o Luiz falou. Para você entender uma doença estrutural, uma doença elétrica, uma doença coronariana, é importante vocês entenderem o básico. O que é o básico? A embriologia, histologia, anatomia, fisiologia, exame físico e essa correlação complementar. Eletrocardiograma, raio-x de tórax, eco quando necessário e outros métodos, assim, de acordo com a doença que você está investigando. É isso. Sabrina, algum comentário, algum outro colega comentário, nós ficamos à disposição. Bom dia a todos. Ju, parabéns, que aula linda, completa. E assim, como todos já falaram, e o Luiz já falou, é uma aula, na verdade, introdutória, né? É um spoiler do que a gente precisa estudar e rever, como se fosse realmente um sumário, né? Porque a gente precisa compreender anatomia, precisa compreender fisiologia, que é a base de tudo, é a base para entender todo o resto e conseguir fazer diagnósticos mais assertivos, né? Propor tratamentos com embasamento.
A Ju falou muito bem de fisiologia, é importante a gente entender a lei de Laplace, a lei de Frank-Starling, né? Entender que, por exemplo, um paciente que tem uma função ventricular normal, eu consigo dar volume para esse paciente, consigo aumentar a pré-carga desse paciente, na sequência ter um volume, uma ejeção satisfatória. Já um paciente que tem uma função ventricular ruim, se eu der esses mesmos volumes, por exemplo, 500 ml de soro para esse paciente, se ele tem uma função ventricular ruim, ele tem um raio aumentado e com isso ele não vai conseguir ejetar o mesmo volume de sangue. Com isso a gente entende, então, a lei de Frank-Starling, né, que é uma medida da pré-carga. Lei de Laplace também, porque é a medida da pós-carga. Aumentou o raio, então você entende que ele vai ter uma pós-carga aumentada. Então, assim, foi muito importante isso para a gente conseguir entender todo o resto. E entender também a semiologia cardiovascular, né? Foi proposto aí, a Ju falou só o spoiler mesmo do que a gente tem que rever e praticar na vida da gente no dia a dia, tentar praticar isso mais, né? Porque a gente vê às vezes, tantos médicos pedindo exames desnecessários, enquanto que a semiologia está lá o tempo todo para a gente poder explorar, né? Já vi, por exemplo, pedindo ecocardiograma para paciente que tem sopro e é gestante, por exemplo, criança, sem nenhum outro aspecto em exame físico que chame atenção para alguma patologia, né? Então, é importantíssimo a gente entender toda essa base até para não sobrecarregar o sistema, não pedir exames desnecessários, né? Então, Ju, brilhou, parabéns. Parabéns, Raul. Aldine, posso mostrar uma coisa para você? Ju também, só antes da Lu falar, isso é para os residentes todos, tá, que estão aqui. Pode. Eu tenho certeza que Fred é assim também. Estão vendo uma folhinha que está aqui na minha mão, aqui assim? É difícil de ver o que está escrito, né? Eu acho que não está Gente, focalizando, não. Afasta não, um mas não vai pouquinho, focalizar. Luiz. É só para Afasta um mostrar, pouquinho da câmera. é só para mostrar que tem uma folhinha na minha mão aqui, ó, Aham, toda escrita. Tem duas toda folhas, tá? escrita. Uhum, Gente, a tem cada que aula, escrever. eu tenho 25 anos de medicina. A cada aula eu sento e anoto. Sabe por quê? Luiz, Cada aula Cada um com a sua reforça. folhinha. a minha folhinha. Cada aula eu reforço conhecimentos que eu já tive. Eu aprendo novos conhecimentos e eu tiro dúvidas daquilo que eu não entendia antes, até a última vez que eu vi aquele tema. Se vocês não fizerem isso ao longo da vida toda, tá? Vocês não vão ser cada dia melhores. E essa é a função de ser médico, tá? Você nunca vai ter todo o conhecimento. Você tem que estar sempre crescendo. Quando você perder essa faísca, né, Fred? Eu acho que você tem que deixar de ser médico, tá bom? Lu, com você. Agora até emociona depois de falar, né, Luiz? Porque eu acho que é isso, né? Essa energia que a gente tem que passar mesmo para os meninos. Mas parabéns, Ju, sensacional a aula, parabéns, Raudney, pela orientação, maravilhoso, impecável. E eu acho que assim, essa aula de hoje, né, junta muito o propósito do programa, porque é medicina baseada em evidência, a gente tem que estar sempre estudando e atualizando, mas ela faz a gente voltar lá na beira do leito e pôr a mão no paciente, examinar o paciente, escutar o paciente, porque é ele que vai te contar a história toda e é examinando que a gente vai chegar ao diagnóstico, né? Muitas vezes a gente está lá com os meninos mais altos, está conversando com o paciente, mas está com a mão no braço, já está examinando, já está prestando atenção. Então, acho que é unir o que a gente aprende da atualização, mas não esquecer do básico, que é fundamental, né? Então, parabéns aí pela aula, excelente. Ô, Lu, só para complementar suas sábias palavras, nossa idade, nós tivemos uma formação à beira-leito, né? Então, assim, era pouco que muito exame físico. Isso tem perdido essa essência ao longo dos anos, e nós temos que resgatar isso. Eu vi uma imagem um dia que eu fiquei extremamente preocupado, um cardiologista à beira-leito, não com esteto, mas com transdutor de ecocardiograma. Eu fiquei apavorado quando eu vi essa imagem. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. A clínica ela é soberana e fica mais soberana quando você tem alguma dúvida, e aí você pode, nesta situação, lançar mão de um exame complementar. Outra dica que eu deixo para o pessoal, que às vezes a gente pega os pacientes já internados, você vê lá um exame físico extremamente sucinto, não, assim, que não te esclarece nada, sem eletro,
sem raio-x de tórax e com pedido de ecocardiograma. Outra coisa, paciente, os residentes, mensagem para vocês. Eu estou auscultando alguma coisa, um troço, um negócio. Isso não existe. A clínica ela é soberana. Tem focos, tem nome do sopro, tem uma fisiologia, tem uma anatomia, tem um fluxograma. Então, respeitem isso, que vocês conseguem fazer o diagnóstico e definir o time de intervenção nesse paciente, e conseguem um melhor manejo e reduzem o impacto negativo, que principalmente impacta em mortalidade, morbidade, tempo de internação e custo. Fredão, pode falar, depois eu vou deixar a Flavinha de Uberlândia falar também, tá? Ela não está conseguindo levantar a mão. Acho que a Marcélia está... Marcélia levantou a mão também? Vai lá, vamos colocar por ordem. Marcélia, Flavinha de Uberlândia, Fred. Vai lá. Só queria fazer um gancho com o que o Haldner acabou de falar, porque outro dia eu fui chamada, eu vim aqui fazer um eco de urgência, e aí, vocês lembram do Pedro, que foi nosso residente, ele passou a informação mais importante no dia seguinte, sabe? Eu, paciente com dor torácica, sabe? Aí eu vim aqui à noite, fiz o eco, janela ruim, a paciente está até aqui internada esperando uma TAV, tá? Dor torácica, e o Pedro deu o diagnóstico da paciente com o esteto, tá? Era uma estenose aórtica grave. Tá? Então, como que não pode atropelar nem na urgência, nem no eletivo? A sequência de anamnese, exame físico, exame complementar. Só isso. Isso aí. Flavinha, Uberlândia, nossa querida pesquisadora, professora, médica cardiologista. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns pela aula. Ju, parabéns pela sua capacidade de juntar tudo. A gente faz essa aula no terceiro período, eu acho que isso que o Luiz falou é muito longe, né? Então, no terceiro período, os meninos ainda imaturos e a gente discute fisiologia, anatomia, semiologia, está muito longe de onde vocês estão agora. Mais um exemplo que eu dou para eles no terceiro período, que eu dei para os R4 ontem numa aula, que eu até estou devendo para eles, vai ser uma aula de balão intraórtico. Vocês vão estar na UTI, na UCO, uma hora, manejando balão intraórtico e manejando Swan-Ganz. E na hora que vocês fazem isso, se eu entendo que uma curva de pulso, uma onda de pulso, que eu tenho que insuflar esse balão intraórtico logo depois da cisura dicrótica, para que eu consiga perfundir melhor essas coronárias. Se eu entendo que no momento de contração isovolumétrica eu preciso desinsuflar esse balão intraórtico para reduzir a pós-carga desse ventrículo, eu consigo ajustar lá no meu console o balão intraórtico. Quantas vezes, gente, isso é fisiologia básica, quantas vezes eu já vi balões intraórticos totalmente desajustados, mais atrapalhando do que ajudando o paciente. A gente fica naquela dúvida, puxo para cá, insufla mais tempo, desinsufla antes. Se eu entendo fisiologia, se eu entendo contração isovolumétrica, se eu sei a correlação disso com o eletro, a gente voa. Então, levem isso principalmente para quem for fazer terapia intensiva, para quem gosta, porque ali não dá muito tempo da gente ficar olhando, buscando aula, né? E foi muito importante o que a gente ouviu aqui hoje por conta da evolução que é necessária, né? No começo do R3, vocês ainda vão ouvir ali, ainda vão fazer isso que o Haldner falou, eu acho que está nesse foco, eu acho que... Mas no final do R4, a gente quer que vocês saiam questionando ecocardiografistas, tá, gente? Eu adoro questionar ecocardiografista. Eu ouvi isso, não, o eco tá normal. Ok, então vamos pensar por que esse fluxo tá ajustado aqui, que eu tô ouvindo esse sopro. Parabéns, pessoal, muito bom. Fredão. Bom dia a todos. Só reforçar o parabéns aí, né, Ju e Haldner, brilhando como sempre. O meu comentário é muito na linha do que a Marcela e a Flávia falaram, né? Eu acho assim, nós temos uma medicina baseada em evidência, nós vamos discutir muito terapêutica, indicação de procedimento e tal, só que se a gente não fizer o básico bem feito, a gente vai indicar toda a ciência que vem depois incorretamente. Então, assim, não é incomum dois aspectos que ferem essa aula. Primeiro, indicação de ecocardiograma bizarra, né? Haldner vai pegar demais. Dor torácica, hipertenso. Então, assim, se você não faz um exame, um pedido de exame adequado, o Haldner e a Marcela, por mais brilhante que eles sejam, eles não sabem exatamente o que você quer ver. Então, se você faz um pedido já direcionando aquilo que você encontrou no exame físico, com certeza o exame vai ser melhor.
E, ao mesmo tempo, o contraditório também é verdade. Quantas vezes vem ecocardiogramas para mim que eu falo, é impossível esse resultado ser verdade? Porque a clínica não bate com o ecocardiograma. Estou dando exemplo do ecocardiograma, mas isso pode acontecer com qualquer exame complementar. Então, assim, isso é impossível. Aí você vai com o ecocardiograma. Eu fazia isso muito aí em BH, numa TV, a Carminha, eu discutia muito eco com ela por causa disso, e aqui eu discuto com os ecocardiografistas. Por quê? Porque às vezes vem um resultado que ele não é compatível com a história do paciente. E às vezes a revisão desse eco faz você acertar o diagnóstico. Então, assim, se você não souber a anamnese, exame físico bem feito, o resto, tudo para frente vai errar. E aí não adianta você ter a maior evidência do mundo que você foi na evidência da patologia errada e você não fez o bem pelo paciente. Então, acho que levem o recado dessas duas primeiras aulas, que elas são fundamentais para tudo que a gente vai discutir a partir de agora. Pessoal, perguntas, vou dar mais 5 minutinhos, tá? Perguntas aí que vocês têm de dúvidas, que vocês acham que seja importante para o entendimento do que foi falado, tá? Da anatomia, da contratilidade, do ciclo cardíaco, da relação eletroanatômica. Nós levamos um pouquinho a aula para a parte de válvulas, vocês vão ter aulas das válvulas em específico, tá? Ou podemos fechar? Ô, Luiz, eu não sei se a Adri entrou, do HC entrou hoje aí. A Adri está aqui. Ô, Ela está aqui, Adri, eu vi ela. se você tiver online, eu acho que é interessante um comentário da Adri antes da gente fechar. Ei, pessoal, bom dia. Olha, quando eu vejo esses temas para o residente, eu fico pensando assim, socorro, porque é muito complexo. Mas, por outro lado, quando a gente faz uma aula, a gente aprende muito. E eu tenho costume hoje de estudar fazendo aula, porque quando você faz aula, você tem que entender o que que você está colocando lá, então você passa muito bem. Então, quando você faz uma aula dessa, com com essa profundidade, realmente você vai aprender muito. Uma outra coisa que eu gosto de falar dessa parte, né, inicial do conhecimento é que uma vez eu viajei com um professor de arte e a minha amiga virou e falou assim: isso aqui, quando você viaja com um professor de arte, você não faz foto burra. Ai, que bonito, tira uma foto. Ai, que bonito, tira uma foto. É a mesma coisa. Se você faz um exame, olha, o coração bate tum-tá, tum-tlá. Isso é uma foto burra. Se você sabe que um tum-tlá é um atraso que aconteceu do lado direito, isso é uma foto inteligente. Então, entender esse princípio inicial, ele é importantíssimo. Baseado nisso, a gente fez uma série de aulas que eu brinco que eu preciso de entender se o coração, inclusive, é culpado daquela situação que está acontecendo, porque às vezes não é. Então, o coração é culpado ou inocente de uma determinada clínica, de uma determinada situação? Se você entende a base, você vai caminhar no sentido de culpado ou inocente. Quando eu entrei no ECO, eu recebi o pedido de uma certa pessoa aqui de Belo Horizonte, que o pedido era assim: SS é esclarecer. Gente, o que que isso ajuda o ecocardiografista? SS é esclarecer. Não ajuda nada. Então, o pedido do eco, ele tem que ser junto com uma história bem feita, né? É um SS, não. É um sopro ejetivo, grau tal, localizado tal, tal. Eu penso que ele é inocente. Tá valendo. Agora, um SS a esclarecer me mostra que está faltando a sua base. Então, essa parte inicial, ela é extremamente importante. E ela realmente vai muito mais além desse iniciozinho. Isso é para estimular o estudo e o aprofundamento na história. Se entender bem, né, uma radiografia de tórax, o que que é cada pedacinho ali do coração, o que que você espera, ou o que que você não espera, do seu olhar a radiografia e falar isso não vale nada, o que que você entende de um eletro, até para dizer assim, é raro a colocação de eletrodos, a gente pega isso demais na pediatria. Você bate o olho e fala assim: eu não espero esse AVR coincidente com o V6. Mas isso é decorado? Não, não. É porque eu entendo a posição da colocação de eletrodo e eu sei que o AVR ele tem que ver exatamente o oposto do V6. Então, isso é entender o eletro, não é decorar. Então, parabéns, né? O pessoal realmente está brilhando aí nas aulas e é a partir daí que vocês vão brilhar na medicina, conhecer a base. Pessoal, podemos fechar então? Ô, Luiz, bom dia. Vamos lá. Ei!
Pessoal de Laurinha de Ipatinga. Tá me ouvindo? Estamos escutando. Bom dia, gente. Eu queria só fazer uma observação, porque, assim, a gente como residente, a gente assiste a aula e a aula foi maravilhosa, como todo mundo já falou. Mas à beira do leito, assim, principalmente falando de sopro de valvopatia, é difícil, né? E aí a gente assiste uma aula dessa, a gente vai para a beira-leito e nem sempre o sopro é extremamente claro. E a gente fala, Jesus, né? Sou uma anta que não estou escutando nada. Então, assim, só para reforçar uma observação, só para lembrar de manobra que às vezes vai ajudar a gente, às vezes, a escutar sopro de foco da base, né? Sopro de valvopatia aórtica e pulmonar. Você pedir para o paciente fletir o tronco para frente e de mitral e tricúspide deitar em decúbito lateral esquerdo. Parece bobo, mas ajuda, assim, realmente. E para a gente que é residente está começando, isso é repetição. E, por exemplo, a gente do interior que não tem ambulatório de subespecialidade, a gente não tem um ambulatório de valvopatia. Então, não é o que a gente escuta todo dia, né? Isso é de vez em quando. A gente tem que aproveitar as oportunidades e fazer essas manobras para que a gente treine o ouvido mesmo. Porque, apesar, às vezes, de parecer muito lógico e lindo quando a gente, né, assiste às aulas, na prática, a gente precisa da repetição. Porque senão é difícil mesmo, nem sempre é tão claro. Só isso. Parabéns pela aula de novo. Bom dia. Excelente. Pedrão, está querendo falar? Só para aproveitar a oportunidade, agradecer a Ju aí o empenho, né, que a gente acompanhou. Muito bom poder dividir a residência, né? A gente vê o comprometimento. E interessante como que ela conseguiu fazer uma aula, eu até brinquei com o Roger aqui, uma aula de cardiologia, né? Conseguiu resumir bem. Se fosse dar uma aula para um acadêmico, eu apresentaria essa aula, eu daria o link da TVSMC. E interessante que eu estava vendo uma aula um dia do professor Renato Lopes, né? O Fred, a Flávia estão aí que acompanham ele, e ele estava falando isso. Eu não posso abandonar a minha prática clínica. Mesmo ele sendo um grande pesquisador, ele não pode tirar a beira-leito da prática dele, porque senão ele perde a faísca, a força motriz para ele fazer as perguntas que ditam aqueles grandes trials que a gente leva para a nossa prática. Então, acho que, só para finalizar aqui, a importância da gente ter o básico muito bem feito e muito sedimentado no nosso conhecimento. Obrigado, viu, Ju? Laurinha, segue um convite a todo mundo, tá? Acho que eu aprendi muito com Edmundo, viu, Dri? Edmundo, Grazi, Tom, a questão de exame físico. Eu tenho hoje o maior ambulatório de pré-procedimentos que é do Estado. Tudo aquilo que faz procedimento dentro do Hospital das Clínicas, seja procedimento de aorta, coronária, válvula, congênita ou estrutural de hemodinâmica, os pacientes passam nesse ambulatório meu, que fica na quarta-feira à tarde. Os residentes do Felício Roxo vêm, os residentes do Mater Dei vêm, tem um monte de residente que quer vir aqui. E o foco é tocar no paciente, fazer a anamnese correta, auscultar, entender o exame físico, ver o eletro, o raio-x e fazer o diagnóstico das doenças e, a partir daí, tomar as decisões. É lógico que tem eletro, tem CAT, tem um monte de coisa. Quem de vocês quiser algum dia vir aqui e examinar 15 a 20 pacientes com auscultas diversas, fique à vontade, me manda um e-mail, eu faço o convite, vocês entram e auscultam comigo, tá bom? Pessoal, tudo que nós vamos fazer nos próximos 2 anos é um tripé. Guardem bem isso, tá? O tripé do conhecimento básico, que foi aí desenvolvido ao longo do ciclo básico, o tripé de uma anamnese adequada e um exame físico do paciente, e o tripé do que vocês vão estudar na literatura médica. Se um desses tripé falhar, vocês vão tomar condutas erradas, ok? Não adianta ter muito conhecimento de artigo e não examinar paciente. Não adianta só ter conhecimento de ciclo básico e não adianta apenas examinar o paciente e não ter conhecimento nenhum. Ok? Juntem esse tripé para que vocês tomem condutas corretas para os pacientes de vocês. Aí vocês vão ser bons médicos. Combinado? Ju, você que deu a aula, você que fecha aí a aula de hoje com a música do Zac depois. Obrigado, tá? Então, pessoal, muito obrigado por todos terem assistido a minha aula aí. Vou repetir o que a Adri falou, que a montagem de aula eu acho que é importantíssimo para o nosso conhecimento, porque a gente tem que estudar muito para a gente entender
e passar aquilo para frente. E o passar que é o mais difícil, porque às vezes você leu e entendeu, mas você não sabe como que você vai fazer o próximo, a pessoa que vai te ouvir para entender aquilo dali. Então, a aula é um processo. E eu acho que do aprendizado é o que nos faz mais aprender, porque a gente tem que aprender, tem que montar o conhecimento, entender o conhecimento e repassar aquele conhecimento, e ter certeza que quem está ouvindo vai entender o que você está falando. Então é isso, minha mensagem é essa. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa sexta-feira aí. Pessoal, obrigado. Bom dia para todo mundo.